Guerra do Paraguai foi um dos episódios mais vergonhosos do Brasil. O Brasil acabou matando 95% da população desse país. Sobraram apenas algumas mulheres e algumas crianças. E a grande responsável por toda essa guerra foi a Inglaterra, que achava o Paraguai uma ameaça, porque o Paraguai era uma potência emergente e estava realmente ameaçando o império capitalista yankee opressor da Inglaterra. Sabe que um dia eu também acreditei nessa historinha? Bem-vindos ao 6º vídeo da nossa jornada literária sobre o livro O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil. Todas as informações que eu passo nesse vídeo são retiradas do livro e os outros vídeos, para quem ainda não viu, né, caiu por acaso aqui no canal, estão na playlist O Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, ou então eu vou deixar o link para vocês também aqui na caixa de informações para assistirem toda a série. Vamos começar, como sempre, com a participação do pessoal nas redes sociais. Então, quem quiser participar, mandar o seu comentário para aparecer aqui no vídeo, é só me seguir nas outras redes sociais e ficar ligadinho na imagem que eu posto toda semana sobre a jornada literária. Antes de começar a participação, eu quero só fazer um breve comentário. Eu postei a imagem lá no Face. E esse negócio de Guerra do Paraguai tá tão introjetado na gente, que foi uma vergonha pro Brasil e que foi a Inglaterra que é culpada, que surgiu um inscrito aqui do meu canal comentando justamente isso. E teve uns outros que já caíram de pau em cima, então calma, pessoal. As pessoas foram submetidas a muitos anos de lavagem cerebral marxista. Vai ser difícil pra gente reverter o quadro. Então eu peço apenas um pouco de paciência e se vocês querem ajudar, espalhem esse vídeo, compartilhem, que daí as pessoas vão ter acesso à informação e vão sair dessa matrix que elas estão. O comentário, então, que eu escolhi lá do Face é do Renato Rodrigues da Silva e ele diz o seguinte: o que mais me surpreendeu neste capítulo, além da manipulação e da hipocrisia esquerdista, foi o fato de que quem mais ganhou dinheiro com esta guerra foi a Argentina, vendendo carne, couro e trigo. Então, para quem acha aí que foi a Inglaterra a grande beneficiada da guerra, já tem a primeira surpresa. Próximo comentário vem do Insta e é do Fagner3122. Ele diz: sempre assisto suas aulas, professor. A senhora sempre me passa mais conhecimento. Não li o livro, mas vou comprar um exemplar. Pode me chamar de tu, de você. Eu não sou tão velha assim, tá? Tudo bem, eu sou um pouquinho velha, mas não é tanto. Pode me chamar de tu, de você, sem estresse, tá? E boa leitura aí, eu recomendo demais o livro e esse vídeo de hoje vai te trazer ainda mais revelações. Os próximos comentários vêm do Twitter. Lívia Fernanda diz o seguinte: está muito legal, que venham mais livros, a gente fica com vontade de ler. Essa é a intenção, eu quero que vocês fiquem com vontade de ler. Não só os livros que eu recomendo, mas também outros livros e podem me fazer recomendações aqui também se vocês leram algum livro que vocês acharam legal, que eu podia fazer a série ou resenhar. Deixa aqui nos comentários, no Twitter, no Insta, é melhor porque lá tem menos seguidores, então nessas outras redes sociais eu consigo ainda acompanhar um pouquinho melhor o que está acontecendo. E o último comentário, também do Twitter, é do Jefferson Matiola. O último vídeo foi um dos que mais me impressionou com as revelações do samba. Suponho que este tema trará revelações. Sou praticamente a mãe de nada do YouTube, vai ter muita revelação aqui hoje. Então vamos falar do livro. Nesse capítulo, o seu Narlock propõe uma brincadeira muito legal. Ele propõe uma vingança ao questionário da escola e ele vai respondendo as perguntas, né, que geralmente são feitas na escola quanto à Guerra do Paraguai. Ele começa com a resposta politicamente correta, que é aquela que a gente já está acostumado a dizer, e depois ele vai falando os fatos. E só lembrando aqui para os mimizentos de plantão, o que o Narlock fala no livro não é a opinião dele. Tem vários documentos no fim do capítulo, chama referências bibliográficas, e ali tem todos os documentos e os historiadores que embasam isso tudo que ele está falando. Então, a primeira questão imaginária dessa prova dele seria: quais foram as circunstâncias que criaram esse conflito da Guerra do Paraguai? E o autor nos mostra que o principal fator de ter acontecido essa guerra foi esse presidente doidão que era o Solano Lopes, né? Claro que a esquerda vai dizer pra você que ele era um herói, que ele era um mártir, mas no fundo o cara era pentamaluco.
Essa guerra começa quando o Paraguai confisca um navio brasileiro que levava o governador do Mato Grosso do Sul em 1864. Mas o Brasil só se dá conta mesmo de que o Paraguai estava querendo guerra algum tempo depois, com o conflito e as invasões que aconteceram lá no Pantanal. O nosso exército teve que ser montado às pressas, teve até a campanha aquela Voluntários da Pátria, que é famosa, e muitos soldados morreram a caminho da guerra, nem chegaram lá, porque eram condições muito adversas. O grande erro de Solano Lopes foi não fazer um acordo com a Argentina. Quando ele foi deslocar tropas para invadir aqui no sul, ele teve que passar pelo território argentino. E ele pediu a permissão, mas a Argentina disse não. E ele disse, eu vou passar mesmo assim, e acabou passando, e daí a Argentina, algum tempo depois, entrou no conflito como aliada do Brasil. E em maio de 1865 é formada oficialmente a tal Tríplice Aliança. No fim de 1865, mais de 50 mil paraguaios estavam mortos, contra 20 mil vítimas do lado dos aliados. Em vez de se render e se preservar, Solano Lopes passou mais 5 anos teimando que venceria os 3 países que o cercavam. A segunda questão imaginária lá da prova do Narlock pergunta sobre a grande potência que era o Paraguai. E na verdade, antes de entrar em guerra lá no Paraguai, não tinha todo esse progresso que a gente só vê nos livros do MEC. 90% das terras paraguaias pertenciam à família de Solano Lopes. Aliás, isso daí é meio clichê já, né? O MEC elogiar uma pessoa que é totalitária. Isso é básico. O país só tinha um jornal, controlado pelo Estado. Até os padres eram espionados pelo governo. Durante a guerra, o regime totalitário proibia as mulheres de chorar em público. Eram obrigadas a participar de bailes para festejar batalhas, mesmo quando parentes morriam no campo ou quando o país havia sido derrotado. Um país como esse assustava quem vivia nele. Para os vizinhos, dava pena. A terceira pergunta é sobre o herói Solano Lopes. O Solano Lopes foi presidente só no nome, porque lá no Paraguai, esse cargo de presidente, ele era transmitido pela família. Então, o pai de Solano Lopes era o presidente e o cargo passou para ele. Mas para o Solano Lopes assumir esse cargo da presidência, ele tomou o cargo do irmão. O Solano Lopes é o típico herói da esquerda. Assassino, mentiroso, com mania de grandeza e ditador. O cara mandou matar o próprio irmão, só para ter uma ideia do nível da pessoa. Quando a guerra acabou em 1870, os paraguaios que sobraram odiavam o homem. Solano Lopes era visto como um tirano que levara o país à desgraça. Foi declarado traidor da pátria. Suas terras foram confiscadas e sua mulher, a prostituta irlandesa Elisa Link, mandada de volta para a Europa, diz o escritor Guido Alcalá. E a questão 5 dessa provinha lá do Narlock fala justamente sobre o papel da malvadona Inglaterra. Essa história de que a Inglaterra foi a grande responsável pela Guerra do Paraguai não tem nenhum embasamento e mesmo assim essa história se perpetua e já está no inconsciente coletivo. Mas não tem nenhum documento, nada que comprove essa participação da Inglaterra desse jeito que eles falam. O que tem são provas justamente do contrário, que a Inglaterra queria evitar o conflito. Além dessas provas que o autor traz no livro e nas referências, que vamos dizer de novo, não é a opinião dele, são fatos históricos, também não tem lógica a Inglaterra querer incentivar o conflito, porque na época ela fazia muitos investimentos nos países daqui em obras de infraestrutura. E com uma guerra ela poderia perder todo esse investimento. Então, além de não ter nenhuma documentação que diga que a Inglaterra foi a responsável, isso não faz o menor sentido. E nesse momento você deve estar se perguntando por que raios mentiram para mim esse tempo todo na escola. Bem-vindo ao clube. Quem realmente lucrou com essa guerra foi a Argentina. Grande parte da fortuna brasileira gasta na guerra foi parar nas mãos dos fazendeiros argentinos, que forneceram cavalos, carvão para navios e carne para as tropas. E para finalizar o capítulo, ele vai falar sobre o tal genocídio paraguaio. A verdade é que a gente não tem como calcular o percentual de paraguaios mortos na época, porque o censo e os dados que eles tinham não eram confiáveis. E mesmo que esse genocídio todo aí tivesse acontecido, a gente não podia culpar o Brasil por todas essas mortes. Muitos soldados morriam de varíola, de cólera e de outras doenças, ou até de fome, de frio, porque eram condições muito adversas nessa guerra.
Claro que em uma guerra aconteceram atos bárbaros, eu não tô dizendo aqui que o Brasil foi bonzinho, tá, pessoal? Nessa guerra aí não tem nenhum bonzinho, não tem nenhum santo. Aconteceram estupros e mortes e atos bárbaros dos dois lados, porque os paraguaios também invadiram as terras brasileiras. Os brasileiros também cometeram atos. Era uma guerra, né? Era uma guerra, não precisa explicar o que acontece numa guerra, mas também teve muitos casos de soldados brasileiros que se casavam com paraguaias. O historiador gaúcho Fernando Ortolan descobriu certidões de mais de 300 casamentos de soldados brasileiros com paraguaias logo que a guerra acabou. Espero que vocês tenham gostado e feito novas descobertas, e eu quero muito incentivar vocês a lerem não só esse livro, como outros, para vocês entenderem como mentem pra gente o tempo todo, não só na escola, mas também na mídia. E se vocês quiserem participar dos próximos vídeos mandando comentários, basta me seguir nas outras redes sociais e ficarem ligadinhos nas minhas postagens que eu faço toda semana sobre a jornada literária. Beijos e até a semana que vem.